Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos para darmos continuidade neste mês de agosto, não é? A esta série de mensagens com a temática santidade e dizendo já aos irmãos, não é? Dentro desse contexto de gravações, não é? De mensagens através do YouTube, nós estaremos, por assim dizer, encerrando. Esta será a última mensagem, a menos que haja necessidade, né, de retornarmos usando este método, porque estamos dizendo isso porque retornaremos com os nossos cultos presenciais nas terças-feiras, né? Esta mensagem ela está sendo vinculada para esta terça, dia 31 de agosto. Então, a partir já do mês de setembro, na primeira terça-feira de setembro e diante, estaremos com os nossos cultos presenciais, culto de oração e doutrina, onde nós estaremos estudando a palavra, como disse, presencialmente, interagindo com os irmãos, para que juntos aprendamos. Então, a gente já aí reforça e pede aos queridos irmãos a participação, a interação para crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Tá? Como disse inicialmente, então estamos com esta série de mensagens para este mês de agosto ainda. É tempo de reconstruir a minha santidade. Já falamos, refletimos, compartilhamos com os irmãos alguns textos bíblicos neste período de agosto e quero mais uma vez me reportar à palavra de Deus para ler um texto também extraordinário e brilhante para a mensagem desta oportunidade. Abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus em Cristo abençoe a nossa vida, nosso coração, nosso entendimento, para de fato guardarmos a palavra do Senhor e, claro, praticarmos, pois este é o objetivo maior, né? Observarmos, entendermos e praticarmos, seguirmos aquilo que o Senhor determina para nós. Enfim, então é tempo, queridos, de reconstruir a minha santidade, porque eu sou do Senhor, porque o Senhor me separou, porque o Senhor ele me chamou para um propósito, para uma missão. Quando o apóstolo Pedro fala aqui que nós somos a geração eleita, porque realmente o Senhor nos elegeu. Nós, pela fé, fomos eleitos pelo sacrifício de Cristo, pela renúncia que fizemos ao pecado, pelo arrependimento, pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós fomos eleitos pelo Senhor. Somos sacerdócio real porque nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus, ao mais reservado do Senhor. Conforme Hebreus capítulo de número 10, a partir do 19, quando diz que nós precisamos ter ousadia, determinação para entrar no mais reservado do Senhor, no trono do Senhor, pelo vivo e novo caminho que nos foi consagrado, isto é, pela carne de Cristo. Somos sacerdotes, então entramos na presença do Senhor, temos este privilégio. Não há necessidade de, humanamente falando, como no passado, no Velho Testamento, na lei, de um intercessor, de um sacerdote. Hoje nós, por intermédio de Cristo, o nosso sumo sacerdote, nós entramos no mais reservado do Senhor. E diz também que nós somos a nação santa, a nação separada, a nação que foi convocada, que foi
para o Senhor, não só eleita, mas chamada, não só chamada e eleita, mas convocada para uma missão. O texto, ele na sua continuidade, ele diz ainda que nós somos povo adquirido e o fomos por Jesus, pelos méritos de Cristo. Nós fomos adquiridos com o objetivo, não somente por ser adquirido, mas pelo fato de sermos geração eleita, pelo fato de sermos sacerdócio real, pelo fato de sermos nação separada. Então nós fomos adquiridos pelo Senhor, como disse, com um propósito, para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou, que nos convocou, que nos separou, que nos tirou das trevas, do pecado, da perdição eterna, da morte eterna, da separação de Deus. Ele nos tirou de lá e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Irmãos, eu fico maravilhado com esse texto. É um texto que muito fala ao meu coração pela intensidade, por ser um texto tão completo, tão dinâmico. Então fala muito ao meu coração e eu compartilho nesta boa oportunidade com os queridos. E o versículo de número 10, ele dá continuidade dizendo: vós que em outro tempo não eres povo, era povinho, era como, por assim dizer, povo insignificante, porque estava distante do Senhor. Não insignificante para o Senhor, mas um povo perdido, um povo que estava fadado à perdição eterna. Então vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sim sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então nós alcançamos esta misericórdia quando nós fomos chamados, quando nós fomos convocados para o Senhor. Dois textos que corroboram para esta referência de 1 Pedro capítulo 2, 9 que nós lemos, é um texto que inclusive a gente já meditou neste mês de agosto, no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo número 2, quando diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Aqui, nesta minha tradução, está chamados santos. Outras traduções assim extraordinárias que traz o seguinte termos: convocados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Então, somos um povo santificado, um povo chamado, um povo convocado para sermos santos de Deus, para cumprirmos uma missão. O outro texto é em Romanos, capítulo de número 1, versículo 7. A todos os que estáis em Roma, dizendo Paulo através da sua carta, amados de Deus, chamados, convocados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então observe, queridos, que nós somos santos porque nós fomos chamados. Nós somos santos porque fomos convocados. Nós somos santos porque, além de sermos geração eleita, voltando ao texto de 1 Pedro 2,9, além de sermos geração eleita, além de sermos sacerdócio real, porque, como disse, agora temos acesso direto ao Pai por Cristo, por sermos uma nação santa, uma nação separada, uma nação que foi convocada, uma nação que, para que isto acontecesse, fora adquirida pelo precioso sangue de Cristo, com um propósito bem definido, como já dissemos. O propósito de usarmos, né, deste privilégio, usarmos desta maneira, agora não mais perdidos, mas agora salvos pelo Senhor, então, adquiridos para
que anunciemos as virtudes, o poder daquele que é Cristo, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, queridos, é mistério, é necessário que, uma vez tendo este entendimento, que nós somos geração eleita, de que nós somos sacerdócio real, de que nós somos nação santa, de que nós fomos adquiridos, olha o pacote bem completo, nós não podemos deixar de anunciar. Aquele que não tem a sua vida separada, santificada para o Senhor, não consegue anunciar, não consegue, por mais que ele entenda, por mais que ele até saiba até passagens bíblicas extraordinárias, mas falta nele a unção, falta nele a conversão genuína, falta nele a alegria da salvação, falta nele vida em Cristo para ele anunciar estas verdades. Ainda que um cristão convertido ao Senhor, mas se ele estiver numa vida em pecado por alguma situação, por alguma infelicidade da sua vida, ele não tem este brilho, não tem esta condição de anunciar. E eu me lembro lá no Salmo de número 51, quando da oração de Davi a Deus por causa do pecado que havia cometido, então ele relata isto, quando ele diz: Senhor, não retires de mim a alegria, o brilho da salvação, porque sem ele, sem esta alegria, não há como eu anunciar aos transgressores sobre a tua palavra, mas tendo de volta este brilho da salvação, então sim anunciarei, eles a ti se converterão. Então, queridos, quando nós estamos em pecado, quando a nossa vida está imunda, quando a nossa vida está longe de santidade diante de Deus, a gente perde este brilho, a gente não consegue anunciar estas verdades profundas necessárias e tantas vidas acabam sendo excluídas, tantas vidas acabam perdendo a oportunidade de ouvirem as palavras, as verdades do Senhor, o plano de salvação, porque a gente está com a nossa vida em pecado. A gente já meditou também no texto de João, capítulo 17, quando Jesus diz que por eles eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Então observem que Cristo fez a sua parte. Ele negou-se a si mesmo e nós hoje também precisamos negar a nós mesmos para vivermos uma vida em santidade, purificada, para então anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que outros também saiam da condição de perdição eterna. Parece que às vezes a gente não se dá conta, não é, queridos? Tantas são as pessoas que vivem numa condição lastimável, numa condição de perdição eterna, mesmo sendo pessoas boas, pessoas do nosso convívio, mas se elas estiverem sem Cristo, não há como elas irem para o céu de Deus. Não que Deus não as queira, sim, Deus as quer. Mas o problema, queridos, é que precisa haver mudança de vida. É que precisam ser impactadas pelo poder do Evangelho. E para tanto o Senhor quer usar a mim, a você, que fomos convocados, fomos chamados para fazer a sua vontade. Então, queridos, não se esqueça, você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você foi adquirido pelo Senhor com o propósito de anunciar as virtudes, o poder daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora você não é mais povinho, você é povo de Deus. Então, permita que aqueles que estão distantes retornem, voltem, se entreguem para o Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, em nome de Cristo, muito obrigado pela tua palavra. Dá, ó Deus, que esta palavra santa, que esta palavra eficaz, que esta palavra viva,
ela adentre na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente e, claro, também nas nossas atitudes para realizarmos, ó Deus, a tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida do teu povo e dá oportunidade, usa o teu povo também, ó Deus, para anunciar as tuas verdades àqueles que estão sem Cristo e sem salvação. Muito obrigado, porque o Senhor nos convocou, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos adquiriu para sermos santos, para sermos, ó Deus, povo do Senhor, nação santa. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo, meus amados irmãos, meus queridos irmãos, vos abençoe grandemente. A todos os que nos ouvirão ou estiverem nos ouvindo através deste vídeo, através desta mensagem, que você seja abençoado, que você seja impactado pelo poder do Senhor e reconheça aquilo que o Senhor deseja e quer de fato fazer nas nossas vidas. Em nome dele, que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. E, quiçá, até uma próxima oportunidade, mas como dissemos, estaremos nos nossos cultos presenciais. Fiquem todos na paz. Em nome de Jesus. Amém.